Então, vamos começar aí. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Boa noite também, Caio. Só para vocês saberem, o Caio, o meu Exato. sócio, está aqui atrás. Ele vai estar acompanhando aí também para ver se está tudo certinho na parte técnica. Eu me chamo André, sou engenheiro civil e eu sou um dos sócios proprietários da Aquila Engenharia. Hoje a Aquila Engenharia trabalha especialmente, principalmente no nicho de construções financiadas e exatamente esse é o tema da live de hoje. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o que é a construção financiada, quais são os principais benefícios de se fazer construção financiada e também as etapas desse processo, tá? A maior parte de vocês, se vocês já conhecem, vocês já devem ter ouvido falar que é um processo burocrático. E é claro, tudo que envolve banco geralmente é bem burocrático. Só que vocês vão entender um pouquinho melhor porque toda essa burocracia e também que não é nenhum bicho de sete cabeças, é apenas algo que o banco faz para se resguardar e também para garantir que quem está pegando financiamento vai ter uma casa bem feita, não vai ser qualquer coisa que vai ser entregue, tá? E a gente sabe que mesmo assim, com toda essa burocracia, às vezes ainda acontece de algumas construtoras não entregarem uma obra boa, mas eu vou explicar melhor e vocês vão entender o porquê de cada coisa. Primeiramente, falar o que é construção financiada. Hoje, o mercado de construções, de financiamento em si, ele é muito conhecido por conta dos financiamentos de imóvel pronto. A maior parte das pessoas que eu conheço, quando elas pensam em ter a casa própria, né, realizar o sonho da casa própria, o que elas fazem? Elas, vou pegar o financiamento de um imóvel que já está pronto, geralmente ou um imóvel novo ou um imóvel usado. Quais são as desvantagens de você fazer isso? Você, quando você vai comprar um imóvel que já está pronto, você vai ter que pagar a valorização dele. Então você vai pagar não só o custo daquela obra, o custo de mão de obra, de material, equipamentos, tudo isso. Além disso, você vai ter que pagar também o lucro da incorporadora, porque ninguém vai fazer uma casa sem pensar também no lucro da venda. Aí também você pode tentar comprar um imóvel usado. Só que aí surgem outros problemas. Quais, por exemplo? Quando você compra um imóvel usado, você tem a chance de, como é um imóvel antigo, às vezes você vai ter que fazer algumas reforminhas ali, vai ter que fazer substituição da parte elétrica, às vezes arrumar algum encanamento, alguma coisa assim, que por ser mais antiga já não está tão boa no uso. Além, é claro, de pintura, né, acabamentos, pisos, por exemplo, que você vai ter que acabar substituindo. Mas enfim, geralmente as pessoas pensam nisso. Uma coisa que já é bem antiga, só que nunca foi tão difundida, é o financiamento de construção. Tá? Alguns motivos para não ser tão difundido. Como eu disse anteriormente, ele é um processo burocrático, então até mesmo as agências da Caixa, por exemplo, hoje a gente fala diretamente com um correspondente, não com a agência. Mas as agências mesmo, elas não gostam de receber tantos desse processo por conta da burocracia que fazer todo esse processo. Querendo ou não, eles têm que mandar um engenheiro, tem que fazer toda uma análise de documentação, não só do imóvel, mas também tem que fazer uma análise de projetos, tem que fazer análise de planilhas, e isso tudo, é claro, encarece o processo para eles e também é uma dificuldade a mais. Além disso, querendo ou não, para quem vende, para quem trabalha com esse meio do mercado imobiliário, compensa muito mais você pegar, pode ser até um financiamento no seu CNPJ, no seu CPF, construir, esperar ter essa valorização e colocar à venda. Não é muito bom também para quem faz incorporação estar construindo com dinheiro do financiamento no nome do cliente. Claro, para o cliente vai ser mais barato, só que muitas vezes para o banco ou para a incorporadora não compensa tanto assim. Por isso que não era tão difundido. Até um tempo atrás, claro, né, com todo esse avanço tecnológico, principalmente as redes sociais, muitas pessoas que trabalham ou trabalhavam com isso vieram a colocar nas redes sociais como que eles faziam esses trabalhos. Então, muitas pessoas e muitas construtoras puderam ter acesso a esse tipo de conteúdo e com isso também aprenderem a fazer, o que acabou só aumentando o mercado. Tá? É, Enfim, eu vou passar agora para a construção financiada em si, que é a forma como hoje a gente trabalha. A gente trabalha principalmente com a Caixa Econômica Federal,
que hoje, em market share, né, o quanto que ela detém de mercado, está girando em torno ali de 60% a 70% do mercado imobiliário como um todo. Com isso, a Caixa Econômica, além dela ser um banco estatal, e sendo um banco estatal, ela pode ter alguns privilégios ali na hora de colocar crédito no mercado, principalmente com relação a algumas taxas que ela consegue fazer um pouco mais em conta, e principalmente, que eu falo que hoje é o melhor financiamento que existe, que é o de aquisição de terreno e construção. Ou seja, numa mesma parcela de financiamento, você pode vir a pagar o seu terreno e já construir uma casa nele, tá? Então esse, para mim, de longe, é o melhor produto que a gente tem hoje de financiamento. Agora eu vou falar mais um pouco dos benefícios da construção financiada, tá? Já falei um deles, que é com relação a, comparado quando você compra um imóvel pronto, você não tem que pagar aquele lucro da incorporadora. Você vai estar pagando o quê? Você vai estar pagando o preço de custo, material, mão de obra. Claro, se você tiver uma construtora por trás, você vai estar pagando um lucro para a construtora. Mas o que você não vai estar pagando é para a incorporadora, que é aquele valor que ela, por exemplo, uma obra ela custou, junto com a construtora, 300 mil para ser construída. Geralmente, quando você vê no mercado casas similares, do mesmo tamanho, mesmo padrão de acabamento, o que acontece? Essa mesma casa que custa 300 mil para construir, ela vai estar valendo em torno de 400, 450 mil. Ou seja, uma valorização aí de 50% quase, só por ela já estar pronta. Então é isso que você vai deixar de pagar quando você faz construção financiada de aquisição de terreno e construção. Outro benefício de construção financiada. Quando você vai comprar um imóvel, o que acontece geralmente? Você visita dezenas de casas e nenhuma está exatamente do jeito que você quer. Às vezes está faltando aquele cômodo, tá faltando, não sei, uma área gourmet no fundo, que todas agora, sei lá, estão com área gourmet integrada, você quer uma área gourmet no fundo. Porque o pessoal faz assim porque é mais fácil de vender, só que no teu gosto aquilo não tá bom. Quando você faz uma construção financiada, quando você faz a aquisição de terreno de construção, você tem a possibilidade de montar o projeto da forma como você quer. É claro, respeitando sempre o tanto de dinheiro que você tem, tanto de recursos próprios quanto de disponibilizado pelo financiamento. Só que você tem essa vantagem. Você pode pensar o projeto personalizado para você, tá? E também com relação ao imposto, por exemplo. Quem já comprou um imóvel pronto aí sabe o quão caro é você pagar o ITBI, tá? Que é o Imposto de Transação de Bens Imóveis. Quando você paga esse ITBI, quando você vai comprar um imóvel pronto, você tem que pagar sobre todo o valor da construção, da casa. Por exemplo, se você vai comprar um apartamento, uma casa que foi pago 400 mil reais, você vai ter que pagar uma porcentagem em cima de 400 mil reais. Aqui em Londrina, por exemplo, essa porcentagem é de 2%. Então você teria que pagar ali 2 mil reais só por conta disso. Tá? Enquanto que na construção financiada você paga o ITBI só em cima do valor do terreno. Então fica muito mais em conta. Agora vamos passar pro tema dessa live, que é quais são as etapas da construção financiada. Como que funciona para... você pensou aí, eu quero fazer construção financiada, eu gostei de aquisição de terreno e construção, me interessou. Quais são as etapas que eu tenho que seguir a partir de agora? Tá? A primeira etapa, e eu diria que já é a principal delas, a gente precisa fazer uma simulação e uma aprovação de crédito consequentemente. Como que é feita essa simulação de crédito? Você pode fazer sozinho, você pode entrar no site da Caixa, ali você digita simulador Caixa, ela já vai dar a opção ali de você entrar no site deles e colocar a construção, e daí você coloca os seus dados, como renda, data de nascimento, se você vai utilizar FGTS ou não, algumas particularidades que eles pedem para poder fazer a simulação. Tá? Aí, beleza, colocou os seus dados lá, vai sair o valor que você tem financiado. Primeira coisa já para explicar. O financiamento, não existe financiamento de 100% da obra. Até tem algumas pessoas que falam que existe 100% financiado, mas não existe 100% financiado, porque
qualquer banco ele vai até uma porcentagem. Geralmente fica nesse 80-20, que é o que o Banco Central estipula. Só que em alguns casos, alguns bancos conseguem fazer 90-10 ou alguma coisa do tipo. Tá? Então, de qualquer forma, 80% vão ser financiados e 20% serão de recursos próprios. Ou seja, você, o proponente, tem que colocar esse dinheiro diretamente na obra. Qual que é a diferença desses 20% de entrada na construção financiada para quando você tem que dar esses 20% lá com o imóvel pronto? Na construção financiada, você tem a possibilidade de colocar esse dinheiro na obra. Ou seja, você pode colocar ele como material de construção, você pode fazer um acordo ali, talvez com um pedreiro, ou mesmo você conhecer alguém da mão de obra, você consegue fazer um acordo um pouco mais amigável de pagamento. Você não tem que ter aquele dinheiro em mãos para você dar na mão do banco ou para dar na mão do vendedor do imóvel. Você pode ir colocando ele aos poucos na obra, é um pouco mais maleável com relação a isso. Tá? Voltando à questão da simulação, vai sair ali os valores da simulação. Com esses valores, você ainda o banco ainda não avaliou o seu CPF. Ou seja, pode ser que aquele valor que esteja na simulação vá ser mesmo liberado, pode ser que não, ou em alguns casos, até melhores, que você vai até a agência e pelo seu CPF, seu score ser muito bom, ele libera mais até do que a simulação ali está dando para você. Tá? Então, de qualquer forma, tem que levar essa simulação, essa documentação que a Caixa pede para o correspondente da Caixa, para ele conseguir avaliar melhor e aí sim poder fazer a avaliação de crédito. Tá? Um adendo só, dentro da nossa empresa, a gente faz todo esse processo, porque a gente sabe que não é um processo muito legal de se fazer, né? É um processo burocrático. Basicamente, você tem que levar a documentação, tem que levar a documentação, levar a simulação junto ao correspondente para ele fazer a aprovação de crédito. Então a gente faz toda essa parte para facilitar mesmo a vida do cliente. Feita a aprovação de crédito, aí sim você pode ir atrás de um engenheiro, de um arquiteto, né, para já ir te auxiliando com relação a isso, ou o que você pode fazer é ir atrás de um corretor de imóveis. Por quê? Porque agora você precisa encontrar um terreno que se enquadre no processo de financiamento. Tá? Tem uma lista de documentos que são necessários para você conseguir fazer com que o terreno valha para financiamento. Isso também você consegue junto com o correspondente ou com um construtor que conheça de financiamento. Você tendo um terreno, você precisa se atentar que o terreno ele não pode ser muito caro. Por exemplo, digamos que você vai e consegue uma aprovação de 300 mil reais. Você consegue de valor financiado ali 300 mil reais. Só que os terrenos que você está olhando são para cima de 200 mil. Ou seja, vai te sobrar menos de 100 mil para construir uma casa. É muito pouco. Você não consegue basicamente construir nada. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado quando vai se olhar terrenos. Porque, é claro, às vezes a gente quer morar em localizações mais privilegiadas, em locais que sejam do nosso gosto. Mas a gente sabe também que é muito valorizado os terrenos, principalmente quando a gente fala de grandes cidades como Londrina. Então, tem sempre que tomar cuidado. Às vezes a gente tem que optar por morar às vezes numa região um pouco mais distante, um bairro que não é tão valorizado assim, para a gente conseguir ter uma casa melhor. Na verdade, não é nem só ter a casa melhor, mas dar viabilidade num processo de aquisição de terreno e construção. Tá? Então, por isso, claro, você pode procurar um corretor de imóveis para avaliar os terrenos, só que sempre é interessante você ter já a ajuda especializada de um engenheiro ou arquiteto que já trabalhe com financiamento, para ele dar essas orientações e você não ficar perdido, às vezes escolher um terreno que no fim não vai dar para você fazer financiamento de aquisição de terreno e construção, tá certo? Mas beleza, agora você já sabe que não pode ser um terreno muito caro ali, senão vai ficar impossível de fazer a construção. Então você vai e consegue um terreno por um preço ok. Beleza, conseguiu o terreno. Qual que é o próximo passo? Fazer o desenvolvimento dos projetos. Qual que é o principal projeto? Projeto arquitetônico. Em cima do projeto arquitetônico é que todos os outros projetos complementares, como estrutural, elétrico, hidráulico, de fundações, vão surgir.
E também, com base nele, que vão ser feitos os próximos documentos que a Caixa pede, que é a PCI, que é a Proposta de Construção Individual, que é a antiga PFUI, que basicamente mostra como que é o planejamento, o cronograma físico-financeiro da obra, e também o memorial descritivo, em que você vai descrever exatamente o que vai constar na sua obra. Por que eles pedem que você entregue esses dois documentos, a PCI e o memorial descritivo? O memorial descritivo vai estar indicando tudo que está na casa, ou seja, quando o engenheiro da Caixa que avalia ali a proposta de construção, ele olha para o teu terreno, olha para quando você tem aprovado, olha para o teu terreno e olha para o que está nessa planilha, na proposta de construção individual e no memorial descritivo, ele avalia se aquilo é viável ou não. Por quê? Pode ser que aconteça, igual eu falei, de às vezes o terreno está muito caro e se tornar inviável. Ou pode ser, por exemplo, se for uma pessoa que não trabalha muito bem com construção financiada, ele entra para fazer a proposta de construção individual, coloca um valor muito baixo ali de construção, digamos, eu vou fazer uma casa de 200 metros quadrados com 200 mil reais. O engenheiro da Caixa vai olhar aquilo, vai olhar o memorial descritivo, vai avaliar, com isso aqui que você falou que você vai construir, você não consegue. Então, eu não vou dar viabilidade, refaz essa planilha. Tá? Então, é basicamente para isso. Eles precisam desses documentos, dessa planilha e também do memorial, para eles avaliarem se vale a pena para eles ou não liberarem um financiamento no teu nome, tá? Liberarem a viabilidade dessa construção. Tá? Aí, feito tudo isso, feito o projeto, feito a PCI, feito também o memorial descritivo, você precisa fazer a aprovação de projeto na prefeitura. Isso basicamente você teria que fazer em qualquer construção, né? Se você quiser fazer, claro, construção totalmente regular, você precisa aprovar o projeto junto da sua prefeitura. No caso de construção financiada, se torna mais importante porque para haver a liberação das medições, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente como funciona, você precisa estar com o alvará de construção em mãos. Não adianta nada você querer, não, eu tenho metade do dinheiro aqui em recursos próprios, vou executar metade da obra e depois eu vejo tirar o alvará de construção. Não adianta. Não adianta porque na primeira medição ali que você for querer ter, e você chama o engenheiro e eles perceberem que você não tem o alvará de construção, eles não vão liberar a medição. Tá? Por um motivo bem simples, né? Digamos que eles vão lá, liberam o dinheiro, você continua construindo, aí você tenta fazer a aprovação lá na prefeitura e não dá. Por algum motivo, você feriu alguma das normas ali que a sua prefeitura pede e não liberam o alvará de construção do jeito que está. Você vai ter que modificar teu projeto. E aí, como que fica? Por isso mesmo, eles não fazem isso. Eles não liberam dinheiro enquanto você não tiver com o alvará de construção em mãos. Tá? Mas tendo tudo isso, tendo o alvará de construção em mãos, você pega toda essa documentação e envia para o correspondente da Caixa para ele analisar. Aí, perfeito. Digamos que esteja tudo correto, já está tudo certinho. Você está pronto para assinar o contrato junto da Caixa. Agora, na verdade, tem algumas taxas que tem que ser pagas antes. Tá? Essa questão de taxas, na verdade, a gente precisaria fazer uma live só para explicar todas as taxas que tem no processo. Mas só para vocês entenderem, do começo até o final do processo, a gente tem algumas taxas, tanto com a Caixa, a gente tem o ITBI, que eu falei que você tem que pagar quando você adquire o terreno, você tem que pagar taxas para a prefeitura, para tirar o habite, quando você vai averbar a casa no final da obra, você também precisa pagar taxas. Então, além daquele dinheiro que você tem que ter dos 20% para fazer a construção, né, os seus recursos próprios, você também precisa planejar para pagar essas taxas, tá? Então, tem que tomar muito cuidado para, às vezes, não, eu tenho dinheiro certinho aqui contado para fazer esses 20% para fazer a obra. Só que aí você não está preparado para as taxas, pode ser que você acabe se endividando, às vezes pode ser até que você desista do processo de construção financiada por conta de não ter se planejado financeiramente, tá certo? Beleza, assinou o contrato, tudo certinho, tá paga as taxas, é hora de começar a execução da obra, tá? A execução da obra, aí funciona como qualquer obra, tá? A única diferença é qual? É aquela questão das medições que eu havia falado anteriormente. Como que funcionam as medições? Muitas pessoas elas ficam em dúvidas e até eu acho que confundem um pouco porque
elas conhecem um pouco, às vezes, da forma como funciona com obras maiores e acham que é daquele jeito. E, claro, é parecido porque é com o mesmo órgão, é com a Caixa, só que as medições, elas são liberadas, digamos assim, vamos fazer como se fosse um exemplo. Você tem aqueles 20%, você utiliza uma parte deles para dar o start da obra, o início da obra. Você vai lá, faz a movimentação de terra, prepara no terreno, faz gabarito, faz as fundações, está começando a levantar a estrutura propriamente dita, beleza, tá acabando aquele dinheiro da entrada. O que você faz? Solicita para a Caixa a visita de um engenheiro. Aí, esse engenheiro, com base naquela PCI, que é a proposta de construção individual, vai avaliar, na primeira etapa, o fulano de tal falou que vai fazer a construção até a etapa de fundação, digamos assim. E agora eu fiz a visita aqui, eu como responsável da Caixa, eu como engenheiro da Caixa, fiz a visita e eles já estão na parte da estrutura. Beleza, não tem problema, está adiantado, mas eu vou liberar totalmente os recursos ali, 100% dos recursos que estavam previstos na planilha. Digamos agora, um outro cenário, que você fale que você vai terminar a estrutura nessa primeira etapa. Aí o engenheiro fiscal da Caixa chega lá e vê que você nem começou as fundações, por exemplo. O que vai acontecer? Você vai ter que refazer aquela proposta de construção individual, porque já no primeiro mês, na primeira etapa, você já não está cumprindo o que você falou que você iria fazer. Então, por isso mesmo, tem que a pessoa que está fazendo, ou seja o engenheiro, o arquiteto que esteja fazendo essa documentação, tem que entender tanto de como que a Caixa funciona, como também entender como que funciona a obra. Porque senão pode ser que a pessoa, por não entender, coloque muitas atividades para serem feitas no primeiro mês e acabe que não é cumprido aquilo que está combinado. E aí tem que ter um outro trabalho de refazer essa planilha. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas vamos partir do pressuposto que foi feito tudo certo, foi feito tudo seguindo a PCI e o engenheiro da Caixa faz um laudo, envia para a Caixa depois de uns 5 dias, 7 dias, aí varia um pouco de caso para caso, libera os recursos que estavam previstos na primeira parte. Aí você já tem os recursos para tocar a segunda etapa, que é a segunda parte. E aí você vai lá com esse recurso, toca a segunda etapa, está acabando o dinheiro, está chegando ali no final, vai lá, chama o engenheiro da Caixa, mesma coisa. Tá cumprindo o que estava proposto lá na PCI? Beleza, se tiver, libera os recursos novamente. Se não tiver, aí você vai ter que refazer aquele cronograma que você estava prevendo. Tá? Digamos que você colocou lá que a sua obra vai ser executada em 6 meses. Chegou no final de 6 meses, tudo executado conforme o que foi proposto lá na planilha e também no memorial descritivo. Beleza. Última etapa, é importante essa parte também. Na última etapa, a gente sempre sugere, na verdade isso é uma sugestão até de pessoas credenciadas da Caixa, falam que você precisa deixar ali uns 5% para a última medição. O que são esses 5%? Esses 5% é aquele valor que a Caixa retém até você entregar a averbação da sua casa. Porque digamos que a Caixa vai lá, na última medição libera 100% antes de você entregar o habite e a casa averbada. E aí, na hora de tirar o habites, tem alguma coisinha que tá errada pela prefeitura lá, alguma coisa não libera o habites. E aí a Caixa pagou 100% ali do dinheiro que ela tinha que pagar, já numa casa que às vezes não vai ter habites, não vai estar averbado. Por isso que ela por isso que ela segura esse dinheiro para o construtor e também para o proprietário não pegarem o dinheiro antes de ter a averbação. Tá? Mas chegou nessa última etapa, já dá a entrada no habite, junto da prefeitura. Aí tem que pagar daí os impostos e as taxas necessárias. Mas se você executou conforme estava lá no projeto aprovado, você vai ter o habite liberado facilmente. Tá? É só essa questão mesmo de pagar as taxas. Aí, com o habite em mãos e também com a CND, que daí é uma outra história também, porque envolve daí a Receita Federal, você tem que tirar essa CND junto da Receita Federal, pagar INSS da obra, que também daria até um conteúdo para uma outra live, porque é uma coisa que vem mudando bastante, mas você pagando tudo certinho os impostos, mais uma vez, e tendo a CND e o habites, você leva lá no cartório, eles vão averbar a casa,
Aí quando você for lá no registro geral de imóveis já vai estar constando. Uma casa de tantos metros quadrados, de alvenaria, estando nesse terreno que você comprou. Aí beleza, você leva essa documentação para a Caixa, aí sim, o que a Caixa faz? Libera os 5% restantes e aí acabou, você está com as chaves em mãos, e aí sim você começa a pagar as parcelas do seu financiamento, que é aquelas parcelas que estavam lá quando você fechou o contrato, quando você assinou o contrato com a Caixa. Pessoal, conforme vocês viram, são muitas etapas, é um processo um pouco longo, digamos assim. Se uma construção aí, em média vai demorar de 6 a 9 meses, construções normais, construções maiores já de alto padrão demoram até 12 meses, vocês têm esse período, mas o período anterior a você fazer a construção, que geralmente está demorando em torno de 3 a 6 meses, 6 meses, aliás, é o prazo máximo para que aquela sua aprovação de crédito não vença. Então, se você faz a aprovação de crédito hoje, você tem 6 meses ali para finalizar o processo. Prefeitura demora, Caixa demora, então tem que lembrar sempre dessa questão de prazos também para você acabar não perdendo o tempo que é o tempo de 6 meses que a Caixa dá. Tá certo? Então, pessoal, a gente se vê quinta-feira e muito obrigado pela audiência de vocês. Até mais aí. Tchau, tchau.